Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Ensinando Ciências, onde eu vou estar respondendo uma dúvida bastante comum e recorrente, sobre a questão do Jardim do Éden, sobre onde ele está atualmente ou mesmo onde ele estava. É importante salientar, ou destacar que toda a questão envolvendo o Jardim do Éden, ele se situa num período anterior ao dilúvio bíblico, ou seja, anterior a um grande evento catastrófico e global, histórico, que foi o dilúvio. Então, e mais precisamente, ele se situa, ou é falado com mais profundidade, logo no início da Bíblia, mais precisamente no início de Gênesis, em Gênesis capítulo 2, especialmente do versículo 8 ao versículo 15, que descreve todo o espaço físico e toda a geografia, tanto do Jardim do Éden quanto da região no entorno, do Jardim do Éden, e uma importante questão a ser citada. O Jardim do Éden era um espaço e foi um espaço físico, ou seja, foi um espaço aqui no nosso planeta Terra, no mundo físico, e não algo etéreo, mitológico, ou mesmo espiritual, assim, sem algo concreto. De fato foi um jardim, e esse jardim foi colocado por Deus numa região chamada Éden. Por isso, o Jardim do Éden. Vamos ler os versículos bíblicos que falam sobre esse jardim e sobre essa região também, sobre a geografia dessa região. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao versículo 15 descreve o seguinte ambiente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, o Jardim do Éden era um ambiente físico onde o Senhor Deus, ao criar o homem, ao criar Adão e Eva, colocou Adão e Eva lá nesse ambiente, lá nesse local, para cultivá-lo e para desenvolvê-lo. Ou seja, para que, se o pecado não tivesse entrado no mundo, moldar e usar aquela matéria-prima, não somente do jardim, mas do mundo todo, de uma maneira ordenada, de uma maneira a glorificar a Deus. E é interessante que Gênesis, o início da Bíblia, começa com um jardim, e no final da Bíblia, em Apocalipse, a gente vê uma cidade. Ou seja, todo um desenvolvimento de um jardim para uma grande e imensa cidade. Mas voltando à questão do Jardim do Éden aqui, a gente vê toda uma descrição da geografia desse jardim. O jardim era um local real, foi um local real situado numa região chamada Éden, e nessa região tinha a nascente de um rio, nascia um rio no Éden, e ele irrigava o Jardim do Éden. E depois ele se dividia em 4 braços, ou em 4 outros rios, que era o rio Pison, o rio Tigre, o rio Eufrates e o Gion. E é interessante que nessa região havia uma riqueza mineral imensa, ou seja, tinha ouro, tinha o bidélio e tinha pedra de ônix. O ouro a gente conhece amplamente, já quanto a esses outros minerais a gente tem algumas informações, tem alguns detalhes, mas não com tanta profundidade quanto a gente tem sobre o ouro. Tem diversos minerais que são citados na Bíblia que a gente conhece profundamente e vastamente, e tem outros que a gente não sabe precisamente se é um material ou se é outro, ou se é de fato algum tipo de material que a gente conheça hoje em dia, ou pelo menos que a gente nomeie hoje em dia, mas a gente não tem precisão, como é essa questão do bidélio. Mas é interessante vocês verem que é descrita a geografia daquele ambiente. E por que eu citei a questão do dilúvio? Porque o Jardim do Éden ele se situa num período anterior ao dilúvio,
ou seja, ele estava numa região e após Adão e Eva serem expulsos do jardim, né, aparentemente o jardim continuava lá, só que com a presença angelical impedindo a entrada do homem naquele ambiente. E depois do dilúvio, a gente não sabe precisar o local desse jardim. E mesmo o homem tendo habitado, estando e vivendo e habitando nas mais diversas localidades do mundo todo, até agora a gente não encontrou nada que se assemelhe a esse jardim. E é interessante destacar que após o dilúvio, toda a geografia do mundo todo, foi mudada completamente. Inclusive tem a questão, né? Tanto a Bíblia deixa entender que antes do dilúvio havia um mega ou um super único continente, quanto também a ciência deixa claro disso, deixa evidente isso, né? E a gente tem diversas evidências aí que havia um único e supercontinente, mas que depois de alguns acontecimentos no planeta Terra, esse supercontinente ele se dividiu em vários outros continentes, que são os continentes atuais, né? As Américas, a Europa, a Ásia, a Oceania, a Antártica, a África, e também a gente pode ver que esses continentes estão se movendo de maneira daqui a alguns anos ou milhares de anos, enfim, se reunirem ou se reencaixarem novamente. Então é importante salientar isso, que antes do dilúvio a gente podia precisar onde estava o jardim. A partir dessas informações sobre o jardim e sobre o ambiente no entorno dele. Mas depois do dilúvio, a gente não podemos e não conseguimos precisar a localização do jardim. E mesmo os rios, que são atualmente chamados de Rio Tigre e Rio Eufrates, esses rios, eles são rios que foram rebatizados com nomes desses rios. Ou seja, tanto Noé quanto os descendentes dele conheciam todo esse contexto anterior ao dilúvio e rebatizaram esses rios com os nomes desses rios que percorriam, né, o jardim ou surgiram após o jardim na região do Éden. Então é importante destacar isso. O jardim do Éden de fato foi um local real, de fato foi um local que existiu, de fato foi um local que estava situado em uma região do nosso planeta, mas que depois do dilúvio, toda a geografia do nosso planeta foi mudada. Consequentemente, se antes o jardim estava no local, foi mudado esse ambiente, né? E toda essa questão de rio, planícies, montanhas, placas tectônicas, o movimento das placas tectônicas mudou toda a geografia daquela região, né? Onde estava o jardim. E toda a região onde atualmente estão esses dois rios, que foram rebatizados, né, como Rio Tigre e Rio Eufrates, se a gente for investigar a geografia dessa região, basicamente a gente só vai encontrar esses dois rios. Não vai encontrar os outros dois rios, que são o Gion e o Pison, por exemplo. Então fica aqui a explicação, né, sobre onde está ou onde estava o Jardim do Éden. E se vocês quiserem